Olá, gente, tudo bem? Bom, nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas, né? Como vocês sabem, eu sou bom, muito tímida, né? Então, para mim está sendo uma dificuldade imensa aparecer nesse vídeo para vocês. Mas vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Na aula passada, nós estávamos falando sobre biópsia. E em relação à biópsia, nós falamos as indicações, contraindicações, né? Falamos os tipos de biópsia, biópsia incisional, excisional, quando eu indico uma incisional, quando eu indico uma excisional. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Ao nosso conteúdo. E nós vamos falar hoje sobre os materiais e instrumentais que a gente vai precisar para fazer uma biópsia, tá? Então, gente, nós vamos precisar de EPIs. Vocês sabem que EPIs são equipamentos de proteção individual, que é gorro, máscara, luva, óculos de proteção, né? O nosso avental cirúrgico, tá? Vamos precisar ainda do campo cirúrgico, né? E alguns instrumentais também. Que instrumentais são esses? Aqui a gente tem um afastador, né? Que é o de Farabeuf, e o afastador de Minnesota, né? Então, aqui dois tipos de afastadores. Vamos precisar ainda de um kit clínico, um espelho clínico, uma carpule, né? Uma agulha gengival, o anestésico, tá? Vamos precisar de pinças. Então, pinças aqui eu coloquei 3 tipos de pinças cirúrgicas para vocês. A pinça dente de rato, tá? Que a gente observa aqui que ela tem um dentinho, tá? Temos também aqui a pinça Addison, tá? Que ela serve pra gente segurar o tecido, né? Ou ainda a pinça Dietrich, né? Tá aqui a Dietrich, também outro tipo de pinça que pode ser utilizado em biópsias, tá? Vamos precisar de cabo de bisturi, lâminas de bisturi, tá? Então, na odontologia, nós costumamos utilizar o cabo número 3, né? Que é o mais utilizado, onde a gente pode utilizar essas lâminas 10, 11, 12 e 15C nesse cabo número 3, tá? Mas as mais utilizadas são as lâminas 15 e a 15C, principalmente a lâmina 15, tá? Vamos precisar ainda de tesouras. Então, tesouras eu trouxe aqui para vocês uma tesoura curva, tá? Uma tesoura íris reta e a tesoura dispense, né? Essa aqui, ela é uma tesoura utilizada para remoção de sutura. Já essa outra tesoura aqui, que é a tesoura curva, ela serve também para fazer divunção de tecido. Essa íris, ela serve também para a gente remover a sutura, tá? Então, digamos que você está trabalhando em um local público e nesse local público você não dispõe de todas as tesouras, né? Ou ainda você tem que optar por uma única tesoura, né? Que tesoura você optaria? Essa tesoura aqui, né? Que é a tesoura curva. Por quê? Porque essa tesoura, ela me possibilita fazer tanto divulsão de tecido, quanto também ela me possibilita cortar, né? O fio da sutura, enfim, tá? Então, essa tesoura aqui, tem casos cirúrgicos que a gente necessita dessa tesoura, tá? Bom, cureta, né? Então a gente tem aqui uma cureta de Lucas, tá bom? Essa cureta de Lucas, ela é uma cureta que ela é utilizada para a gente remover fragmento de tecido, até tecido ósseo, fazer uma raspagem em osso alveolar, enfim, tá? Porta-agulha, tá? Então aqui a gente tem um porta-agulha. Existem vários tipos de porta-agulha no mercado, né? E aqui a gente tem o fio de sutura. Então a gente costuma utilizar, né, o fio de sutura aqui que ele já vem a agulha,
cirúrgica com o fio. Bom, no mercado a gente vai ver lá que a gente tem vários tipos de números para fio de sutura, tá? Então, quanto maior for o número do fio de sutura, mais fininha, tá? É o fio, tá? Então, região de face, região de mucosa, costuma-se utilizar o quê? Fios finos, tá? Então, a gente utiliza ali um 5.0, 6.0, ideal, né, para região de face, lábios, cirurgias plásticas, é que se use o fio 6.0, tá? Agulhas, nós temos também vários tipos de agulha no mercado, né? Então a gente tem agulha reta, que não costumamos utilizar, é utilizada mais na medicina, né? Nós utilizamos mais o quê? Mais essas agulhas aqui que são em círculo, né? De meio círculo, tá? Então aqui a gente tem vários tipos de agulhas também no mercado. Vamos precisar ainda de uma cuba para colocarmos soro fisiológico, né? E gaze esterilizada, por favor, tá? Vamos precisar ainda de um sugador cirúrgico, que pode ser esse aqui, né? Que ele é para esterilizar, ou ainda tem os sugadores cirúrgicos descartáveis também. Uma mangueira de silicone, tá? Então, onde a gente vai adaptar esse sugador cirúrgico aqui na mangueira de silicone, tá bom? Abaixador de língua, tá? E ainda uma pinça Allis. A pinça Allis, nós costumamos utilizar ela para fazer asepsia, tá? Existe uma pinça, sim, específica para asepsia, mas nós costumamos utilizar essa pinça Allis para fazer asepsia. Vou precisar ainda de seringas descartáveis, tá? Para fazer irrigação com soro fisiológico ou ainda para fazer punção, se eu estiver diante de uma lesão que seja intraóssea. E agulhas hipodérmicas, tá? Onde eu tenho várias espessuras de agulhas hipodérmicas também no mercado. Bom, gente, vamos precisar ainda de um frasco para colocar o que? O material, né? Então, esse frasco a gente vai colocar com formol. Então, tá aqui com uma solução fixadora. Então, normalmente nós costumamos utilizar formol a 10%, tá? Então, aqui a gente colocou uma quantidade de formol, basta que seja uma quantidade suficiente para que você cubra a lesão totalmente, ela fique totalmente imersa no formol, tá? Então, se por acaso a gente não dispor de formol a 10%, nós podemos diluir o formol, tá? Então, aqui nós temos o formol a 37%. Essa diluição ela é feita em água destilada. Então, cada 4 medidas de água destilada, eu utilizo uma medida de formol a 37% e isso vai me dar formol a 10%. Ok, gente? Então, gente, de materiais, né, e instrumentais, aqui a gente citou alguns. Lembrem-se que falta aí o anestésico, que nós não colocamos, né, dentre outros, tá? Como alguma coisa para fazer asepsia, né, que pode ser clorexidina, né, enfim, faltam algumas coisas aqui de material, ok? Que a gente vai falar no passo a passo. Então, qual é a técnica da biópsia? Primeiro momento da biópsia é a gente realizar a asepsia, ok? O que é a asepsia, né? A gente limpar. Então, nós vamos limpar tanto intraoral, onde nós vamos dar um colutório bucal para o paciente, de preferência à base de clorexidina, né? Que é um antimicrobiano, para que esse paciente ele faça essa asepsia intraoral. E vamos fazer também a asepsia posteriormente, a asepsia extraoral ou extrabucal, né? No qual a gente vai limpar a região de face do nosso paciente, principalmente na região de boca, né? E em torno da boca, tá? Após isso aqui, nós vamos fazer a anestesia, tá? Então, essa anestesia depende do tipo de lesão. Eu posso fazer uma anestesia infiltrativa ao redor da lesão,
né? Ou ainda, se for alguma lesão muito extensa, a gente pode fazer bloqueio também de nervo, tá? Diérese é o outro passo, tá? Depois a gente faz a exérese, a hemostasia e a síntese. Mas o que é a diérese, né? A diérese é o quê? É o momento em que eu faço a incisão com a minha lâmina de bisturi, tá? E faço também a divunção do tecido. O que é a divunção do tecido, né? É separar esse tecido. Então, com aquela tesoura que nós falamos curva, a gente pode fazer esse movimento, né? Assim na tesoura, que ele vai o quê? Abrir aquele tecido, tá? Então a gente está fazendo uma divunção. E em seguida a gente passa para a exérese. O que é a exérese? A exérese é a remoção, é a retirada daquele fragmento ou daquela lesão, né? Eu tô tirando exérese, exodontia, né? A exodontia a gente remove o dente. A exérese a gente vai remover lá o fragmento do tecido ou até mesmo toda a lesão. Isso depende do tipo de biópsia que está sendo realizada naquele momento. O próximo passo é a hemostasia e a gente faz o que? A sutura, né? Posteriormente, a sutura, ok? Então, essa aqui é a técnica, é o passo a passo da biópsia. Bom, gente, essa técnica, né? Na sala de aula, em uma aula presencial, a gente tenta, pelo menos, mostrar para vocês a forma correta para se paramentar, né? Então, aqui a gente tem um indivíduo com os EPIs, onde ele está usando gorro, óculos de proteção, máscara, né? Então, ele está usando aqui todos os EPIs. E o próximo passo, depois que eu coloco, né, aqui o meu EPI na região cabelo fechado, né, gente? Cabelo amarrado para as mulheres, quem tem cabelo grande, amarra os cabelos, tá? Coloca o gorro ele deve cobrir, né, essa região aqui. Se usar brinco, né, deve estar coberto, tá? O ideal é que não se use brinco. Máscara e o óculos de proteção. Então, eu tenho que pôr todo esse equipamento de proteção individual para que eu continue fazendo o quê? O meu passo a passo, né? Então, aqui, o próximo passo é o quê? É a lavagem das mãos, né, gente? Então, é muito importante lavar as nossas mãos antes desse procedimento, tá? Então, a gente lava as mãos, molha essas mãos, tá? Aí, pode lavar a mão com iodo povidine, tá bom? Onde você vai lavar bem lavada as mãos, lavando a palma das mãos, né, entre os dedos, as unhas, tá? Então, não só as mãos, como também aqui o braço, né? Então, vamos lavar tudo, tá? Vamos enxaguar essa mão e a partir do momento em que você faz o enxágue, olha, você tem que manter as mãos elevadas, né? Não pode baixar, para que não escorra a água, né, do braço para a mão. Então, a partir do momento que você enxaguou, você deve manter as mãos elevadas, tá? E aí, o próximo passo é a secagem, né? Então, aqui a gente colocou aqui, essa secagem ela pode ser realizada com papel absorvente, tá? Esse papel absorvente ele é o papel esterilizado ou ainda com tecido, né? Então, existem tecidos apropriados para serem para secagem dessas mãos, que esse tecido também deve estar esterilizado, tá? Então, quando a gente compra o nosso kitzinho cirúrgico que nós vamos utilizar, aquele kit, ele já vem numa ordem que você vai usar, tá? E ele já tem ou o guardanapo, né? Ou ele já tem lá o tecido para que você seque, faça a secagem das mãos, tá? Após a secagem das mãos, o próximo passo, né, é o quê? É a gente vestir o avental,
né, cirúrgico, tá? Então tá aqui o avental cirúrgico. Ele deve ter uma manga longa, tá? Então esse avental cirúrgico nós vamos vestir. Então observe que eu tenho um auxiliar, tá? Então na biópsia eu vou ter, sempre vai ser o operador, tá? Eu vou ter um auxiliar e eu preciso ainda ter um circulante, pelo menos um circulante, tá? Então a primeira pessoa a se vestir vai ser o operador. Tá? Então, o operador ele se veste e depois que o operador se vestir, passa tudo que nós estamos falando vai servir para o auxiliar, né? Ele vai repetir tudo e quem vai ajudar o auxiliar vai ser o circulante, ok? Então, o próximo passo, olha, o operador ele vai vestir agora o avental, né? Então, tá aqui o auxiliar, veja que ele também está todo paramentado para poder ajudar, tá? Então, quem pega aqui o avental é o operador, porque o auxiliar, né, o circulante, ele vai abrir o pacote, né? O auxiliar, ele vai auxiliar o operador a se vestir, tá? Então, ele vai pegar pelo fiozinho, tá? Então, ele não tá pegando no avental, ele pega pelo fiozinho e ele vai se vestir, tá? Então, ele se veste e o auxiliar, ele vai lá o quê? E vai pegar somente no fio para poder fechar, né, esse avental lá cirúrgico, tá? Agora o operador ele já tá quase todo paramentado, só tá faltando calçar as luvas, tá? Então as luvas cirúrgicas, né? Elas já vêm numa posição adequada para serem calçadas, tá? Então eu vou pegar inicialmente na luva na parte, então ela vem dobrada, né? Então eu pego nessa parte que vai ficar para dentro, tá? E calço a minha primeira luva, ok? Então, observem que quando eu coloco a luva, calço até aqui, olha, eu tô pegando ainda pela parte de dentro, né? E eu vou puxar e vou deixar aqui, só até onde eu consigo, ela vai ficar dobrada assim, ok? O próximo passo, eu pegar a outra luva. Já que eu já estou calçada, essa luva, né? Que eu calcei, eu não vou poder pegar nessa parte interna, né? Então, eu vou pegar nela por fora da luva, tá? Então, eu coloco por dentro minha mão aqui, né? Não tocando nessa parte externa. E vou subir essa luva, né? E aí, olha só. Após subir, olha, observe que tá pegando por dentro. Eu vou subir e cobrir aqui o punho, tá? Então, aqui ele cobriu o punho. E agora sim, calçado um lado, eu posso pegar internamente, nunca aqui, né? Internamente e vou subir o outro lado, calçando de uma forma correta essa luva cirúrgica, né? Que ela é esterilizada. A partir desse momento, o operador, né? Ele está o que? Devidamente paramentado. O próximo passo, então, é o que, gente? É arrumar o equipo. Então, nós, a mesa cirúrgica, no caso, né? Nós, cirurgiões dentistas, costumamos fazer, né, a maioria dos procedimentos em ambulatório, no consultório, na sala mesmo, em uma cadeira odontológica, na qual a gente não dispõe de uma mesa cirúrgica grande, né? Então, a gente tem esse equipo que ele não é muito grande. Logo, né, isso aqui, olha, é algo que a gente não tem tanto espaço assim para arrumar todo aquele material, para arrumar assim, eu vou colocar aqui o material de asepsia, enfim. Infelizmente, a gente não dispõe de todo esse espaço como num bloco cirúrgico, tá? Então, sugestão, né? Arrume a sua mesa cirúrgica pensando no passo a passo do teu procedimento. Então, de onde você vai pegar? Seguindo o quê? Algo que seja respectivo, né? Então eu quero visualizar primeiro a lesão, então eu vou colocar ali um espelho, por exemplo. Peraí, depois de visualizar, eu vou fazer anestesia. Então, coloque a carpule, faça uma sequência lógica que você vai utilizar, tá? Lembrem-se que
É importante essa organização para você não se perder no momento cirúrgico, tá? Então, agora o próximo passo é arrumar essa mesa cirúrgica. Essa mesa cirúrgica, gente, eu vou cobrir ela, tá? Então, ela vem um campozinho cirúrgico, tá? Onde eu vou cobrir o meu equipo que está esterilizado. Esse campo cirúrgico, ele vem dentro do coisa que a gente compra. Dentro do campo cirúrgico, ele vem um lençol, né? Digamos assim, que eu vou cobrir o meu equipo, tá? Então, eu cubro o equipo, ok, gente? Se por acaso no teu campo não vier uma proteção para você colocar aqui no refletor, tá? Uma forma que você pode fazer é utilizar esse próprio papel aqui da luva, tá? Da luva cirúrgica, que esse papel, ele tá o quê? Esterilizado. Só que você não vai pegar nessa parte de baixo, né? Você vai pegar por aqui e vai colocar, pode colocar lá no refletor, sem tocar na parte de baixo, sem tocar no refletor, ok, gente? Só tocando aqui nessa região. É uma dica aí para quem não tem, né, não tem essa proteção aqui, essa barreira de proteção esterilizada para colocar no equipo, ok? Então, eu vou colocar aqui o lençol, vou cobrir, tá? Eu não gosto, quando eu tô fazendo cirurgia, de deixar como tá aqui nessa imagem, né? Eu gosto de deixar mesmo o lençol cair, até porque se eu tocar, alguma parte do meu avental vai tocar no lençol que está esterilizado, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos lá colocar o lençol. E aí, o circulante vai abrir o pacote, né, do material, né? E o auxiliar, ele vai pegar aquela caixa usando a luva, né? Uma luva cirúrgica, ele vai pegar a caixa e vai dar para você. E você vai arrumar, tá? Então, na mesa, você vai colocar lá, de acordo com o que você vai usando. Então, vamos imaginar que essa foto aqui é o espaço que a gente dispõe para arrumar o nosso instrumental, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó. Bem aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma dica, tá? O espelho, tá? Opa, depois do espelho eu vou precisar fazer a anestesia. Então, eu vou colocar a carpule bem aqui, tá? Só que essa carpule, quando eu colocar aqui, eu já ponho ela montada, né? Então, eu já ponho ela com anestésico, eu já ponho ela com agulha. Como é que a gente faz para colocar ela montada, já que você está paramentado, você é o operador e você não pode estar tocando mais em nada, né? Então, o teu auxiliar, né? O circulante, ele vai lá, também tá todo paramentado, tá? Ele pode fazer asepsia do tubete de anestésico com gaze esterilizada. Essa asepsia, ela pode ser tanto na clorexidina, no álcool 70, tá? Ou ainda no iodopovidine, tá? Degermante é para lavar as mãos, né? O iodopovidine, então o circulante, ele pode fazer essa asepsia, tá? E aí você vai abrir a carpule, ok? E ao abrir a carpule, ele vai colocar o quê? Segurando na própria gaze, tá? Ele segura e ele coloca, ok? O tubete de anestésico sem tocar na carpule, ok? E deixa ele soltar. E você fecha a carpule, ok? O próximo passo é você montar o quê? A agulha, né? Colocar a agulha na carpule. Então, o que o teu auxiliar ele vai fazer, né? Então, já foi feita também uma asepsia externa nessa agulha, tá? Você vai segurar a carpule, né? Então, deixa eu pegar aqui alguma coisa pra gente fazer mais ou menos como deve ser feito. Vamos pegar aqui uma caneta. Vamos imaginar, tá aqui, ó, esse corretivo, tá? Vamos imaginar que aqui já está a minha carpule, né? O corretivo é a minha carpule, tá?
e essa carpule já tá com o anestésico aqui que você segurou. Então, você vai segurar a carpule e o teu auxiliar, né? Ele vai remover aquela capinha, tá? Vai dispensar e ele vai colocar lá, ele não pega na carpule, você pega na carpule. Ele só vai colocar a agulha lá e ele vai enroscar para você e você só vai segurar a carpule. Então, quem enrosca lá, né, é o teu auxiliar, ok? E depois que ele enroscou, ele vai tirar aquela capinha, né? Pronto. E aí a agulha, ela está o quê? A carpule, ela está montada. Então, você põe a carpule. Ok? Depois da anestesia, qual é o próximo passo? Eu vou fazer a incisão, né? Eu vou fazer a diérese, né? Que é a incisão. E se for o caso, você vai fazer também divunção. Isso depende da lesão que você vai fazer e do tipo de biópsia que você também vai fazer, ok? Então, para fazer a diérese, o que a gente precisa? Do cabo de bisturi, né? A lâmina e a lâmina de bisturi. E mais o que? Uma pinça, porque às vezes eu preciso o quê? Vou precisar segurar o tecido, né? Para poder fazer a incisão, tá? Então, eu vou colocar lá, né? A minha pinça, então, que eu vou segurar o tecido. E o meu cabo montado já com a lâmina de bisturi. Da mesma forma é feito, né? O teu auxiliar, ele só abre a lâmina e ele deixa cair aqui em cima do equipo, ok? Quem vai colocar e pegar vai ser você que vai montar, né? Então, você vai montar a tua lâmina de bisturi no cabo, tá? E aí, você coloca aqui, ok? Peraí, nesse caso eu vou precisar fazer divunção. Então, ponha mais aqui a tesoura curva, né? Então, vejam que a gente vai fazendo o quê? O passo a passo, né? Daquela lesão. Peraí, então eu vou fazer a exérese da lesão, né? Então, a exérese é a remoção da lesão. Eu vou segurar essa lesão com uma pinça que você vai eleger lá qual a pinça que você vai utilizar, né? E aí, você vai remover a lesão, vai fazer a exérese, tá? Depois da exérese é a hemostasia e por último é o que? A sutura. Então, você vai montar agora o que, gente? Você vai montar agora o fio de sutura, né? Então, o fio de sutura, então você vai colocar aqui a porta-agulha e o teu auxiliar, ele simplesmente vai abrir somente aquele papel, né? Que vem a agulha, né, cirúrgica já montada com o seu fio que você já selecionou, tá? Então, ele vai lhe dar, vai tirar e vai deixar cair lá e você não remove dali aquela proteção ali, ela é esterilizada, né? Então, ela pode ficar lá, você deixa para montar só no final, tá? E aí, você coloca lá para montar. E aí, a gente vai passar o quê? Posso precisar fazer o quê? Uma irrigação, né? Uma punção. Então, a irrigação eu preciso de soro fisiológico. Então, você pega isso aqui, eu tô montando, né? Então, aqui já tá tudo que nós falamos. E aí a gente vai ver que o espaço já acabou, porque nós temos um espaço muito pequeno. Mas falta ainda colocar a cubeta com soro fisiológico, falta colocar lá o afastador, né? Que você vai utilizar, falta colocar pinça-alhas, falta colocar as coisas para fazer a asepsia ainda, né? Onde você vai colocar? O nosso instrumental, olhe para cá, esse aqui é o equipe. Ele é um instrumental que ele não é o que tão comprido, não vai ocupar todo aquele espaço. Então, esse espaço aqui de cima, né, ou de baixo, isso vai, como você acha melhor, vai ser disponibilizado para colocar o material, ok? Esse é o resto das coisas que estão faltando, tá? Então, tá faltando sugador cirúrgico, enfim. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, bem aqui nesse cantinho, né? A minha cubeta, tá? Então, eu coloco a cubeta aqui e o meu auxiliar, ele vai dispensar o soro fisiológico aqui dentro. Cuidado, né, para esse soro fisiológico não molhar o campo, né, e nem o equipo, porque se isso acontecer, ele queimou o campo cirúrgico, ele vai ter que trocar tudo e vai ter que fazer tudo de novo. Então, o soro fisiológico, ele deve ser dispensado somente dentro da cubeta, tá?
Então, coloca o soro fisiológico e aí ele vai abrir para você lá a seringa, né, descartável, que você vai encher com o soro fisiológico, vai colocar a agulha hipodérmica, né? Você pode cortar a pontinha da agulha hipodérmica, porque a nossa finalidade é apenas irrigar, tá? Então, corta a pontinha e pode até dobrar um pouquinho, até mesmo com a porta-agulha, tá? E aí, eu deixo a minha seringa aqui no últimozinho espaço que tem, tá? Aí, o próximo passo, bem aqui, eu coloco o meu afastador, né? Coloco as gases. De repente, não coube aqui, eu ponho o fio de sutura aqui também do lado. Então, vou organizando isso por aqui, tá? Tá faltando ainda o que, gente? Tá faltando material para fazer asepsia, né? E também tá faltando o sugador, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse momento, tá? Nesse momento, você vai pegar o sugador cirúrgico, tá? Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui o corretivo para me ajudar. O sugador cirúrgico, você vai pegar o tubo de silicone e você vai encaixar o sugador cirúrgico no tubo de silicone, tá? Então, tá encaixado. E aí você põe aqui em cima, e por cima de todos os instrumentais, tá? Então você coloca isso lá, ok? Ao colocar isso lá, você vai fazer agora o quê? Agora você vai arrumar o material para fazer a asepsia, ok? Então qual é o material da asepsia? Utilizamos a pinça Alice com gaze, né? Então você já dobra a gaze esterilizada, tá? Dobra em 4, prende na pinça Alice, direcionando, pode ser para a cuspideira, né? O circulante ele vai pegar lá. Se o paciente, né, for alérgico, a gente usa clorexidina, se não, para fazer asepsia à base de iodo, enfim, isso depende, né? Então, ele vai umedecer aquela gaze lá e nós vamos colocar ela, né? Tá aqui a cubeta, nós vamos colocar essa pinça Ali já umedecida no líquido que será utilizado para fazer a asepsia em cima dessa cubeta, porém, é claro, né, que a gaze não vai ficar para dentro, ela vai ficar para fora, inclusive para fora do equipo, porque se pingar alguma gota, isso não vai queimar o campo cirúrgico, ok? Então, agora o próximo passo, a minha mesa cirúrgica ela está montada, né? Eu vou pegar o quê? Vou pegar o meu lençol, tá? Que eu vou cobrir o meu paciente e vou cobrir tudo. Cubro tudo ali em cima e mais o meu campo, né? Fenestrado também, cubro lá aqui em cima. Ok? Agora está pronto a nossa mesa cirúrgica, tá? O próximo passo agora é o auxiliar se paramentar de uma forma adequada. Após a paramentação desse auxiliar, o próximo passo será o quê? O circulante chamar o paciente para a gente dar início à biópsia, ok? Que é um procedimento cirúrgico. Ok, gente? Então, o paciente chegou, né? Sentou já. Vai ser feita a asepsia, né? Então, tá aqui, ó, com uma pinça e uma gaze. Então, a gente divide aqui uma linha imaginária aqui no paciente, onde eu começo a fazer essa asepsia pela região de quê, gente? Da boca, né? A região aqui em volta da boca, tá? Eu vou pegar a gaze aqui nos lábios e passar de um lado. Eu viro, ó, passo de um lado, aí eu viro, tá? Para passar do outro lado. Aquela gaze eu não utilizo mais, tá? Eu não posso ficar passa aqui, passa de novo, né? Não, eu vou passar aqui e essa que eu passei aqui eu não uso mais. Eu vou virar do outro lado e passo aqui. Aí eu dispenso, vou pegar uma nova gaze para dar continuidade, metade para cá, né? No campo cirúrgico a gente limpa toda a face do paciente praticamente, região de pescoço também, tá? No bloco cirúrgico, perdão, tá? E no ambulatório a gente limpa somente essa região aqui que vocês estão vendo, tá? Com cuidado para não ficar passando onde você passou no local e passar uma parte que já foi limpa.
Ah, antes disso, né, gente, lembrem-se que é a asepsia intraoral, que o teu circulante ele vai dar para o paciente bochechar, o colutório, né, e cuspir lá na cuspideira, e depois que eu vou fazer isso aqui. Após isso, né, de fazer toda essa asepsia, eu vou colocar aqui o lençol cirúrgico no meu paciente e vou colocar o campo, né, fenestrado, onde vai ficar só o nariz e a boca do meu paciente para fora, tá? Eu vou fazer o que, gente? Eu vou unir, tá? O meu lençol cirúrgico ao campo fenestrado com uma outra pinça Allis. Aquela pinça Allis que você utilizou para fazer a sepsia, você não utiliza mais. Ela deve ser o quê? Descartada, ok? Essa outra é o quê? É uma outra pinça, porque aquela pinça já está contaminada, tá? Então, com uma outra pinça, eu vou prender aqui o meu lençol cirúrgico, tá? Ao campo fenestrado. E aí, como a pinça Allis, ela tem, né, o buraquinho lá, o que eu faço? Eu passo aquele tubo de silicone, tá, gente, ó, por ele, para poder ficar bem preso e não cair. Então, o sugador, né, eu posso deixar em cima do lençol cirúrgico, né, e do campo fenestrado aqui, porque isso tá o quê? Esterilizado. Tá? Então, pode colocar em cima do paciente sem problema nenhum. O tubo de silicone está esterilizado, tá? E você prende para ter mais segurança ali e isso não vir o quê? A escorregar, né? Outra coisa, gente, quando você vai adaptar o tubo de silicone lá no nosso sugador, da nossa cadeira odontológica, ele não dá, né? Não é compatível. Então, o que pode ser utilizado? Sabe a coisa que a gente que vem na agulha gengival, né? A capinha da agulha gengival, você pode utilizar ela para fazer uma adaptação que encaixa certinho. Então, um lado ele é fechado, né? Então, pode ser cortado o teu circulante, pode pegar qualquer tesoura, né? E cortar lá aquela partezinha da proteção da agulha e ele vai ficar vazado de um lado e do outro. E isso aqui serve como um adaptador, tá? Então, o teu auxiliar, ele vai pegar, né, o tubo de silicone aqui e quem vai colocar, adaptar lá no sugador, né, e o adaptadorzinho que você fez vai ser o circulante. Então, ele vai colocar, você vai segurar só onde está esterilizado, ele vai colocar aqui sem tocar no tubo, né? Ou então ele pode até tocar, até porque essa parte vai ficar para baixo, né? Então, ele pode pegar nesse finalzinho lá, tá? E vai encaixar lá. Pronto, aí o sugador vai estar montado, ok? Então, uma dica aí para quando você vai utilizar o tubo de silicone na tua cadeira, né? Utilizando o teu sugador lá, né? E que não encaixa, tá? Você pode fazer um adaptador que vai encaixar direitinho. Ok, gente? Agora sim, né? O meu paciente ele está já está pronto para a gente fazer o procedimento, a biópsia em si, né? Que aí depende do tipo de lesão, tá? Quando eu falei para vocês, cubram, né, aqui todo o instrumental com o lençol e o fenestrado, porque, gente, o que os olhos não veem, o coração não sente, o teu paciente ele não enxergando aquela mesa, isso deixa ele menos ansioso, menos nervoso, enfim, né? O que os olhos não veem, o coração ele não sente, né? E ele não vai ver mais nada, porque nós vamos colocar o fenestrado e ele não vai conseguir ver nada. Então, o próximo passo é o quê, né? Então, aqui a gente tem uma mucocele, tá? Onde foi feita uma biópsia excisional, tá? E foi feito o quê? Uma anestesia infiltrativa em volta da lesão, tá? Então, eu vou fazer em volta da lesão aqui, ó. Vou injetar anestésico aqui, mais aqui, né? Fazendo o quê? Envolvendo toda essa lesão. E é interessante, tá, gente? Não colocar a agulha muito próximo da lesão e nem injetar muito anestésico. Por quê? Porque isso pode levar a deformar. Lembrem-se que o anestésico é um líquido, isso pode deformar aqui a mucosa do teu paciente, consequentemente você pode perder a delimitação dessa lesão, tá?
Então, dica, injete o anestésico um pouquinho, começou a ficar isquêmico, parou. Aí injeta aqui, injeta mais um pouquinho distante, tá? Não deixa chegar muito próximo, e aqui, até envolver totalmente a lesão. Então, para uma lesão dessa, gente, a gente não usa o quê? Muito menos a metade da metade do tubete e, se duvidar, ainda usa menos, tá? É o suficiente para fazer essa cirurgia, tá? Então, eu fiz aqui a anestesia, né? Então, já foi feita a asepsia intraoral, extraoral, anestesia. Aí, eu vou fazer o quê? A incisão, né? A diérese, incisão, tá? E a divunção do tecido. Então, ó, ele fez a incisão e divunção aqui. Então, divulsionou com uma tesoura curva, tá? E aqui está aparecendo o quê? Né? A lesão, a glândula salivar que está obstruída, e ele vai fazer a exérese, tá aqui, ó, fazendo a exérese da lesão, né? Depois foi feita a hemostasia e, por último, aqui a sutura, tá? Então, gente, em biópsia, tá? Quando a gente faz uma biópsia, optem sempre, tá? Na maioria das vezes, principalmente, né? Em região de mucosa, de lábio, fazer o quê? Pontos simples. Por que, gente, ponto simples? Porque se um ponto romper, não vai comprometer os demais pontos, tá? Então, faça pontos simples, tá? Até você suturar toda aquela região, ok? Então, foi feita aí a técnica da biópsia. Depois, o que será feito, né? O circulante, ele vai abrir o potezinho, o frasco que vai colocar já com o formol, já com tudo identificado, tá? Vai abrir para você colocar o fragmento, tá? Então, o fragmento tá aqui, olha. E você coloca lá dentro do formol, do fixador, tá? O formol é 10%. E aí, esse frasco ele já vai estar identificado com o nome completo do paciente, a data da cirurgia e a idade do paciente, tá? Então, já vai estar completo lá, já vai estar todo preenchido, todo identificado, tá bom? E aí, olha, enquanto você tá colocando isso aqui, né, o material aqui, cuidado para não encostar a tua pinça, tá? No formol. E se isso acontecer, você deve trocar de pinça. Enquanto você está colocando o material no formol, o teu auxiliar ele está fazendo hemostasia, tá? E aí depois você vai fazer o que? A sutura, ok? Bom, gente, então o passo a passo da biópsia é isso, tá? E aí a biópsia é a análise, né? Nós já vimos que é a análise microscópica e macroscópica do tecido que foi removido de um indivíduo que está vivo, né? É um procedimento cirúrgico, como nós vimos, tá? Então devem seguir todas as recomendações de uma cirurgia, tá bom? Onde você, antes de fazer o procedimento cirúrgico, você tem que verificar a PA do teu paciente, a glicemia do teu paciente, né? E lembrem-se, nunca vou acreditar no meu paciente, eu vou sempre medir, verificar a PA e a glicemia desse paciente, tá? Antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, ok? Quando o meu paciente ele entra na sala para fazer a biópsia, já deve estar preenchida toda essa ficha aqui, tá? Que é do paciente com alguns dados que vai para análise lá para o laboratório para poder fazer a análise, tá? Para poder fazer a biópsia, tá bom? Então, o que deve ter nessa ficha? Nome completo, não vamos discutir isso, nós já falamos em métodos de diagnóstico, a importância de todos esses dados, né? Mas eu vou colocar aqui o nome completo, o gênero do meu paciente, a data de nascimento, né? A profissão desse paciente, o que ele faz, né? Raça, o endereço completo, vários telefones, já conversamos sobre isso também, tá? A data da primeira consulta do teu paciente, que pode ou não ser a data da biópsia, tá? E ainda a data do quê? Perdão, tá? Deixa eu fechar aqui.
e ainda a data da entrega do material no laboratório, ok? Gente, deixa só um minutinho que eu vou verificar aqui que tá acabando a bateria do meu computador, problemas técnicos. Pronto, pelo menos eu já coloquei, né? Espero que não caia, perdão, estamos de volta. Sim, gente, continuando então. Então, vou colocar a data da primeira consulta, a data da biópsia e a data que foi entregue o material no laboratório, tá, gente? Aí, o que vem mais ainda nessa ficha? De onde foi encaminhado o teu paciente? Ele veio encaminhado de algum lugar? Então, você vai colocar lá. Ele já veio com diagnóstico ou não, né? Então, você põe, tá? Ah, o paciente ele é fumante? Se sim, a quantidade, o que ele fuma, a quantidade que fuma e o tempo que fuma, tá? A mesma coisa para se ele é etilista, tá? Então, já conversamos sobre isso aqui também, ok, gente? E vamos ver ainda, né, nessa ficha, descrever os aspectos clínicos da lesão, tá? Então, quais são os aspectos clínicos dessa lesão aí? Eu vou colocar o aspecto clínico, se for algo que tenha imagem, exame complementar radiográfico, eu vou descrever. É uma imagem radiolúcida em tal região, medindo aproximadamente tanto, né, bem delimitada, enfim. Então, a gente vai colocar o aspecto radiográfico e, tá, de preferência, leve anexado essa radiografia para o laboratório, tá? Localização da lesão e localização do fragmento. Peraí, mas a localização da lesão é a mesma localização do fragmento? Pode ou não ser. Lembre-se que se você fizer uma biópsia excisional, a localização da lesão, ela será a mesma localização do fragmento, porque você está removendo toda a lesão. Mas se você fizer uma biópsia incisional, a localização do fragmento, né, é diferente da localização da lesão. Por exemplo, uma lesão em borda lateral de língua, que ela vai desde a base da língua até o ápice. Então, imaginem lá, você vai tirar ou mais para a região de ápice, ou para uma região mediana, ou ainda para mais próximo à base, tá? Então, eu vou escrever a localização do fragmento. Fragmento retirado da região do ápice da língua, né? Borda lateral, mais para a região do ápice da língua, tá? Então, eu vou descrever essa localização do fragmento aí, tá? Então, duração da lesão, tá? Mais ou menos 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim. Um resumo clínico que eu vou fazer, tá? Da lesão, tá? O resumo clínico e a mini hipótese de diagnóstico, tá? Então, eu acho que isso é um fibroma, isso é uma rânula, isso é uma mucocele, isso é uma hiperplasia fibrosa inflamatória, isso é uma lesão por HPV, não sei. Então, coloque isso é um carcinoma, a tua hipótese de diagnóstico, tá bom? Então, gente, esse aspecto clínico da lesão é o aspecto que você está encontrando, que você encontrou no momento em que você tá removendo, tá? Então, eu vou utilizar aquelas características clínicas. Lesão nodular, acéssio, normocrômica, bem delimitada, borda e contorno regular, né? Enfim, vou descrever aquela lesão lá, tá? E mais, se você encontrou alguma coisa diferente no momento do teu ato cirúrgico, eu devo colocar também, tá? Então, vou colocar lá o meu ato cirúrgico também, tá? Você fez uma punção? Então, coloque lá, foi realizado punção, essa punção foi positiva, né? Ou negativa. Se foi positiva, descreva o que saiu de lá de dentro. Saiu sangue, saiu líquido, que cor é esse líquido, como era esse líquido. Então, vamos descrever tudo aí nessa ficha, tá bom?
Vou colocar ainda nessa ficha o tipo de biópsia, se foi incisional ou excisional, o tipo de fixador, tá? Se você colocou no formol, né? E no final eu vou fazer o quê? O pedido anatomopatológico, né? Do fragmento, tá? Vou datar e assinar e encaminhar para um laboratório. Gente, aqui na nossa cidade, né? Para onde vocês podem encaminhar? Pode surgir a dúvida. Qualquer laboratório, gente, tá? Então, qualquer laboratório que faz exames laboratoriais, você pode estar encaminhando, tá? Eu não vou citar nomes aqui para a gente não fazer nenhum tipo de propaganda. Mas aquele laboratório lá que você vai fazer um exame de sangue, né? Ele aceita para fazer análise histopatológica também, tá? Então leve para qualquer laboratório, tá? Ou ainda para um hospital universitário, né? Que vocês podem mandar para qualquer hospital universitário, para a Universidade Federal, né? Enfim, fiquem à vontade para mandar aí o material para onde quiserem, ok? E aí eu vou depois partir para o meu resultado. Bom, gente, lembrem-se que a biópsia ela é uma análise macroscópica e microscópica. Então, quando você recebe um laudo histopatológico, de uma biópsia, vem lá, né? Identificação, aí vai vir lá os dados da lesão, profissional solicitante, análise macroscópica e análise microscópica. Ora, a análise macroscópica é o quê? É a observação do tecido a olho nu. Então, vai ser descrito o quê? Vai ser descrito quantos fragmentos você enviou, foi só um, tinham vários fragmentos dentro daquele pote. Então, vai estar vem lá a quantidade de fragmentos que foram enviados, tá? Como era aquele tecido? Ele era mole ou ele era pétreo, né? A superfície dele era irregular? Como era o formato dele? Qual era a consistência? Qual a coloração? Então, é o que eu tô vendo a olho nu, tá? E aí, vou colocar quanto material mede em seu conjunto. Então, ó, aqui foram enviados vários fragmentos, porém, foram incluídos, né? Lá no blocozinho de parafina, apenas 2 fragmentos para inclusão, tá? O que é isso? Tá aqui, ó. Então, o tecido, né, ele vai ser incluído aqui no bloco de parafina. Vamos imaginar que você fez uma biópsia de uma lesão e você removeu 5 fragmentos. Ora, se você removeu vários fragmentos, aqui foi incluído, olha, 1 fragmento, 2 fragmentos. Estão vendo? 1 fragmento, 2 fragmentos. Então, foram incluídos apenas 2 fragmentos, ok? Poderiam ter sido incluídos mais fragmentos, ok? Então, isso aqui é o quê? Foram enviados a quantidade de fragmentos que foram incluídos para fazer, né, aquela lâmina lá. E aí você vai ter a lâmina que vai ser analisada, vou fazer a lâmina, né, que vai ser analisada no microscópio. Então, no microscópio vem a descrição microscópica, tá? Onde vai descrever as células lá. Então, aqui a gente tem uma descrição microscópica de um carcinoma epidermoide de boca, tá? Então, mais para frente, vocês saberão ler um laudo histopatológico, uma análise microscópica, e saberão dizer o que é essa lesão lá, tá? Então, a gente não vai falar disso agora. Mas a análise microscópica é a descrição das células, né? Então, aqui só um exemplozinho. Olha, eu encontro ilhas de células, né? Citoplasma eosinofílico, aqui núcleos pleomórficos, olha só. Então, é o que eu tô vendo ali microscopicamente, essa análise microscópica, tá? E no final, tá? Vem o que, gente? No final vem o diagnóstico, né? Então, vem lá, diagnóstico. E aí vai dar carcinoma epidermoide, fibroma, mucocele, não sei, né? Observem, se por acaso você não enviar, né, esses dados aqui, ó, bem preenchidos, faltar algum dado, pode ser que no final, lembre-se que a biópsia, né,
ela não fecha diagnóstico, ela auxilia, ela é um exame complementar. Então, se você não manda dados essenciais, não pode vir o quê? Uma conclusão. Pode ser que não venha uma conclusão daquela análise, tá? Microscópica. Vem só a descrição microscópica e cabe a você, profissional, associar, né, os dados coletados da anamnese, das características clínicas, do ato cirúrgico ou a própria radiografia para concluir aquele diagnóstico. Lembrem-se que a biópsia é um exame complementar, ela não fecha diagnóstico, tá? Se você quer que ela feche o diagnóstico, mande os dados bem detalhados, ok? Bom, gente, vamos então continuar aqui, né, a nossa aula, tá? Então, lembrem-se que ele pode não vir, tá bom? Então, aqui a gente tem uma mesa montada num equipo, tá? Isso aqui, quem montou foi um aluno do semestre de vocês, anterior, né? Ele conseguiu um paciente, nós fomos para a clínica e ele montou, então foi realizado aqui o registro fotográfico dessa mesa, tá? A fotografia não ficou muito boa, porque afinal de contas, né, a fotógrafa aqui não é muito boa, tá? Fui eu que fotografei, tá? Então aqui ele colocou, ó, de acordo com a sequência que vai ser o que? Utilizado, tá bom? Então, tá aqui. Ele vai utilizar aqui, ele ia utilizar um fio 4.0, né? Era uma mucocele, não, era um fibroma, nem lembro mais onde era o fibroma, tá? Então, ele utilizou aqui um fio 4.0, tá bom? Então, aqui é como a mesa, não, era uma mucocele, tá? Então, tá aqui, ó, a lesão, tá? Ela era bem pequena. Foi o aluno que fez a biópsia, tá? Depois ele fez o quê? A anestesia. Essa agulha ele deixou, ele deveria estar mais inclinada, né? E não tão próximo à lesão, tá? E aí, depois ele fez o que? A incisão. Quase não dá para ver lesão, né, gente? Mas depois que ele faz a incisão, olha, a gente consegue visualizar, tá? A glândula obstruída, o ducto da glândula aqui, né? A glândula obstruída, salivar menor, tá?
E aí, só que no momento em que ele foi fazer a diérese, infelizmente, ela estourou, tá aqui, olha, né? E ele fez, então, a diérese, a disfunção, perdão, no momento da disfunção, acabou estourando, mas ele removeu ali aquela glândula, tá? Então, após a remoção da glândula, ele foi, tirou as glândulas salivares que estavam em volta, né? Porque de repente alguma poderia estar comprometida. Caso ela tiver, se ficar alguma glândula em volta que possivelmente possa estar comprometida, ela pode o que? Recidivar a lesão, tá? Então ele vai catar essas glândulas, tá? Então ele catou, olha aqui, depois do procedimento e depois ele fez o que? A sutura, né? Então a sutura dele não ficou muito boa, mas ele fez pontos simples, tá? Suturou, tá? E aqui são as glândulas salivares, né? Que ele removeu que estavam ao redor, tá? Em volta da lesão lá, daquela glândula maior que a gente viu lá no início, ok? E todas aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos foram enviados. Porém, né, se vão ser incluídos 7, aí a gente já não sabe, né? Então, esse aqui é o laudo, tá? Esse laudo de carcinoma epidermoide é o laudo daquela descrição microscópica, não é dessa lesão. Essa lesão trata-se de uma mucocele, tá? E esse aqui é o laudo lá do outro, tá? Então, podem acontecer mesmo assim de ter dúvidas, faltou um acento aqui, né? No diagnóstico, tá? Então, pode ser solicitado para fazer uma revisão de lâminas, ou ainda novos cortes no bloco, ou ainda estudos imunohistoquímicos, tá? Para tirar essa dúvida aí, ok, gente? Então, vocês podem estar estudando por esses 2 livros aqui. Bom, gente, a gente conclui aqui a nossa aula. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, podem perguntar, que eu estou à disposição. Um grande beijo, até mais.